Olá, pessoal, queridos amigos que integram essa família Lebem. Tudo bom com vocês? Saudade, hein? É, mas o importante é que a gente criou o Lebem Conecta e a gente continua conectado. Eu confesso que eu estou adorando essa experiência. Espero que vocês estejam também aproveitando isso. Então, vamos lá. Nossa, lembra aquele sábado quando a gente comentou que as atividades seriam é, paralisadas, as atividades presenciais seriam paralisadas, mas que a gente continuaria conectado. E assim aconteceu, né? Veio essa pandemia com toda a sua força, né? E a gente manteve viva a nossa ligação. E, e agora a gente tem, vocês estão recebendo em suas residências, né, os vídeos carinhosamente elaborados pelos todos os educadores, professores do LEBEM. Eu acho isso realmente muito legal. Bom, então agora chegou o momento de a gente entrar na nossa aula propriamente dita, que o tema da semana é inteligência artificial e emocional. Em primeiro lugar, eu quero fazer um registro que com certeza vocês já viram o vídeo que a Vivian preparou, que está excelente e que eu me inspirei no vídeo da Vivian, né? Faço também uma abordagem com o mesmo tema, né? Ela falando para os jovens e eu para os adultos, mas que na verdade tudo se mistura aqui. Então eu recomendo para quem ainda não leu que assista o vídeo da Vivian, que está muito bom e inspirador. É, e vamos lá, vamos começar, né? Inteligência sempre foi objeto de muitos estudos, realmente. Lá na década de 80, Gardner, que era um psicólogo, ele apresentou um conceito bem interessante. Eu fui pesquisar, que eu já tive em outra oportunidade que falar sobre isso, e que ele fala dessas múltiplas inteligências. O que eu acho legal do que eu vou falar é que todos nós temos uma inteligência. Você que está assistindo, você tem a sua. Eu tenho a minha. Eu vou falar depois até das minhas deficiências no campo da inteligência. Então ele fala que existe a inteligência visual, espacial, a musical, a lógica matemática, lógico-matemática, a interpessoal, a inteligência corporal, sinestésica, naturalista, e vai por aí afora. Eu, por exemplo, sempre, a Roberta, minha esposa, sempre me critica, eu falo que eu tenho uma certa burrice topográfica, porque eu não consigo, essa questão de inteligência visual espacial não é comigo. Mas eu também não me abalo, quer dizer, eu sei que eu tenho realmente essa deficiência, mas talvez em outros aspectos eu tenha, na musical, eu tenha mais inteligência. Quer dizer, cada um de vocês aí que está assistindo o vídeo, cada um é detentor de uma maior e menor inteligência em cada campo. E isso que é o bonito da vida, né? Cada um com a sua inteligência. Por isso que lá no Lebem a gente faz todos esses cursos, desde que trabalha o corpo, que trabalha a mente, que trabalha habilidades artísticas, que tem inglês, que tem conserto de máquina, questões técnicas, né? Então veja como a gente procura explorar a inteligência nas suas mais variadas formas, não é verdade? Bom, como a gente vai falar de inteligência, é preciso. Eu vou fazer menção aqui a um livro que vocês estão vendo agora. Esse livro, o nome é A Quarta Revolução Industrial. Por que nome Quarta Revolução Industrial? Porque ele fala, é um livro muito interessante, que já é de alguns anos, para a gente entender melhor esse momento. Depois eu vou entrar na questão da inteligência artificial, vocês vão entender. Ele fala que no nosso atual momento a gente passa por grandes transformações e ele divide essas transformações em três mega tendências. Quais seriam essas mega tendências? Divididas em três categorias: uma física, uma digital e outra biológica.
Então vocês vão ver aí nos slides, aí vocês estão vendo, por exemplo, tudo que está aparecendo aí para vocês, e que não é pouco, que não são poucas imagens, isso só se refere à categoria digital, que são as denominadas plataformas de conexão, e que veio modificar bem as nossas vidas, vocês não acham? Mas de que jeito? O que tem a ver essas plataformas de conexão? Por exemplo, antes a gente tinha nossos telefones, não é? Telefone mesmo, aquele convencional. Agora você se fala, você pergunta para o outro, você tem WhatsApp? E aí você usa esse WhatsApp, você consegue falar com uma pessoa, você consegue falar vendo essa pessoa, e você no WhatsApp consegue falar com mais de uma pessoa com vídeo. Então, veja que evolução. Aí vem as emissoras tradicionais de TV. Hoje você vou ver aquele filme no YouTube. Ou, vamos tirar uma foto? Cadê minha câmera fotográfica? Não precisa, estou aqui com meu celular. São novos tempos. Então, isso tudo é só para falar que é um item de uma categoria, que são essas mudanças com todas essas imagens que vocês viram. Mas tem muito mais. Na sequência desses slides, você vai ver, hoje a gente tem na categoria física, vocês estão vendo aí veículos autônomos, logo logo a gente vai ter veículos sem motorista, impressão em 3D, robótica avançada, tem na categoria biológica muita coisa acontecendo, medicina, biologia sintética, que eu nem consigo entender até onde o ser humano vai conseguir fazer essas transformações, mas que não são poucas. Então, isso tudo para a gente entender quanta transformação está acontecendo nas nossas vidas. E essas transformações geram também uma revolução nas próprias atividades nossas. Umas atividades estão desaparecendo, sabe aquela sensorista que tinha? Não vai precisar mais. De repente a gente vai entrar no elevador e aciona com um comando de voz que a gente vai para onde quiser no nosso elevador, que andar a gente queira ir. Então o que vocês estão vendo aí agora, quantas novas profissões estão surgindo, né? Tem nomes até difíceis de a gente passar para vocês o conceito real dessa atividade. Mas tem coisas aí que vocês estão vendo que são já da nossa realidade. Quando fala assim, professores online, educadores online, o que a gente transformou o Lebem Connect? Em professores online, não é verdade? E tem, lógico que tem profissões mais complexas, condutores de drones, fazendeiros verticais, inspetores de riscos em robôs. Esse é o novo tempo, meu Deus, quer dizer, são muitas mudanças. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a gente vai entrar agora no tema da nossa palestra, que é tudo isso que está acontecendo, essas transformações que já vêm acontecendo. Por trás disso tudo vem a inteligência artificial acelerando todos esses processos, né? Então, a Vini já fez essa boa definição, mas eu vou tentar buscar aqui numa pesquisa que eu fiz, que define a inteligência artificial assim, que ela tem o propósito de criar máquinas e equipamentos mais inteligentes, com habilidades de pensar e agir como seres humanos. Bom, então a inteligência artificial, a intenção é conquistar avanços, né, em pesquisas científicas, criando um cérebro, né, entre aspas, né, que seria ainda mais eficiente do que o nosso cérebro humano. Bom, desde já, vamos fazer uma definição aqui. Eu sou favorável à inteligência artificial. Lógico que eu sou, porque nós vamos ter incríveis avanços na medicina e educação. O cuidado que o ser humano precisa ter é como que está a questão ética no desenvolvimento da inteligência artificial. Mas isso já daria uma palestra, um vídeo específico para falar sobre isso. Porque a gente tem que entender que quem está atrás modelando, né, a inteligência artificial são seres humanos que têm os seus defeitos.
Então, é isso que a gente tem que analisar com muito cuidado. Como que a inteligência artificial vai ser trabalhada com as questões éticas. Porque tem um nominho aqui que é bem interessante de a gente falar agora, que são os tal dos algoritmos. Algoritmos são como se fossem massinhas que vão modelando essa inteligência artificial. Mas se a gente tiver mal intencionado, a gente pode criar uma inteligência artificial tendenciosa, não para o bem. E o que a gente quer é que essa inteligência artificial ela seja boa para a humanidade, como eu já falei, no campo da medicina, da educação e tudo mais. Mas, fazendo essa definição de inteligência artificial, talvez não, vamos fazer agora a definição do que seria então a segunda inteligência que a gente vai falar hoje no nosso vídeo, que é sobre inteligência emocional. Busquei também a definição. Então, o que seria então inteligência emocional? Habilidades que um ser humano tem de perceber, avaliar, compreender e administrar as próprias emoções, não só as nossas e as dos outros, de forma positiva. E aí? Então a gente pode entender que quem tem inteligência emocional, ele sabe refletir sobre as situações da vida antes de partir para a ação. Ele faz aquela reflexão, vê todos os lados, analisa o problema e depois vai agir. Quem tem inteligência emocional certamente tem autocrítica. Porque se você não se conhece, como que você pode analisar o semelhante? Agora, tem uma palavrinha que eu acho que essa sim é a que melhor define a inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional tem empatia com o próximo. O que é, na verdade, empatia com o próximo? É aquele tal negócio de calçar o sapato do outro. Se eu tenho inteligência emocional, eu sei, antes de emitir uma opinião, eu sei me colocar primeiro na posição do outro antes de falar alguma coisa. Isso é ter empatia. Então, como a gente faz essa criação dessa imagem de utilizar o sapato do outro, de calçar o sapato do outro, a gente vai descobrir se o sapato do outro está apertado ou está folgado, se está muito velhinho, necessitando, né, de ajuda, né, de conserto, ou se esse sapato está lá largado no armário, querendo que alguém possa calçá-lo e dar umas voltas por aí. Então, essa figura do calçado eu acho muito interessante, né, para a gente ter esse cuidado. Então, ter inteligência emocional é saber interagir bem com as pessoas, com a nossa família, no trabalho, né? De forma que com toda essa visão de mundo e autoconhecimento, você possa melhor tomar suas decisões. Concorda? Mas por que a gente está falando de inteligência artificial e inteligência emocional? Para vocês terem uma ideia, tem empresas hoje que já estão trabalhando com um conceito de inteligência emocional artificial. Nossa, agora é para pirar mesmo. Agora já fiquei confuso. Porque eles acham que essa inteligência emocional, que é a empatia, né, agregado às tecnologias, isso vai ser muito importante nas relações também comerciais e relações para desenvolver produtos e tudo mais. Bom, mas vamos fazer agora uma indagação. Vamos deixar agora toda essa questão de inteligência, porque essa análise também de inteligência emocional artificial daria também para outra conversa. Vamos focar agora naquilo que é o nosso tema da nossa conversa, inteligência artificial e emocional. Bom, para falar o que
eu acho, para a gente entender bem a questão das inteligências, né? Eu acho que essa pandemia vem trazer importantes ensinamentos para nós. É, por que a análise dessa inteligência é importante? Vamos fazer essa reflexão. O que é realmente ser inteligente? Como eu falei, vem a pandemia e parece que ela vai demonstrar para nós, está demonstrando, primeiro para trazer para a nossa realidade, como nós somos interligados uns com os outros, como nós dependemos dos outros. Não adianta eu ficar isolado na minha ilha aqui e achar que eu vou ter minha vida e tudo bem. Nada disso. Nós estamos interligados. E vem essa pandemia e mostra dessa necessidade, dessa cooperação entre todos, né? Ser inteligente também, eu acho que, como a gente está fazendo reflexões, é ter um propósito na vida. Porque inteligência, ela só é útil, pelo que a gente já tentou explicar um pouco, se ela for utilizada em benefício do próximo. Porque senão vai ser só vaidade, orgulho, egoísmo, né? E até aquele grande cientista lá que está desenvolvendo, né, aprimorando a sua inteligência artificial. É lógico que ele tem que ver as questões comerciais, mas se ele não tiver por trás dessa criação sentimentos de auxílio ao próximo, auxiliar ao planeta, realmente vão se perder. Então, o primeiro ponto que é, já caminhando aí para as primeiras conclusões, vamos fazer uso da nossa inteligência para o bem de todos. E voltando para a questão da pandemia, que a gente não pode dissociar a nossa conversa desse tema, né? Que será um grande erro para nós, eu acho, nós humanos, né? Se a gente não souber trabalhar essas nossas múltiplas inteligências, né? Com o nosso coração. E aí, agora que eu já vou trazer aquela nossa conversa que a gente sempre tem lá no Lebem. O que a gente sempre fala no Lebem? Que somente duas asas nos levarão à evolução. Uma asa é o amor, a outra é a sabedoria. Só faz sentido trabalhar a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, se tiver lado a lado com o amor. Então, voltando, como a gente sempre fala no Lebem, a instrução é libertadora. Quem tem conhecimento consegue se libertar. É muito importante o conhecimento. E é isso que a gente faz toda semana lá no Lebem. Antes de forma presencial e agora de forma telepresencial, né? E que tudo isso tem uma razão de ser. Buscar o conhecimento para a gente se aprimorar. Agora, como a gente também fala lá no Lebem, sem o amor, a gente tem que usar o amor utilizando essa nossa inteligência emocional para buscar no outro o caminho dessa nossa evolução. Então, que a gente possa utilizar as inteligências, né? De um lado o conhecimento e do outro lado o amor. E o amor, a gente vai sempre transbordar e utilizar ele da melhor forma possível com a nossa, acredito eu, com a nossa inteligência emocional. Então, o negócio é ser inteligente, aproveitar o momento, essa pandemia, e perceber que a felicidade está em pequenos detalhes da vida. Hoje a gente está valorizando mais um passeio no parque, hoje a gente está admirando mais o pôr do sol, quando a gente se vê recolhido em nossas residências, não é verdade? Que a gente aproveite o momento também, usando essa nossa inteligência emocional para cuidar da nossa saúde física,
para cuidar da nossa saúde mental. E aqui, talvez eu vou, de forma bem simples, trazer aqui talvez a melhor dica para a gente enfrentar os atuais desafios da humanidade, né? Que a gente possa ter não só a inteligência, saber utilizar a inteligência artificial e conduzir bem as nossas vidas com inteligência emocional, mas que a gente possa ter inteligência espiritual. E isso, como a gente sempre fala, inteligência espiritual, seja qual for a sua crença religiosa, seja qual for a sua filosofia de vida, que a gente possa seguir um mandamento que eu acho que é universal e vale para todos. Ame ao próximo como a si mesmo, não é isso, pessoal? Eu acho que definitivamente essa é a melhor forma de a gente utilizar a nossa inteligência. Concordam? Um abraço para todos vocês. Tchau.